Os ovos, eles são, como eu já falei, ele traz a umidade, a estrutura, a emulsão, o volume. Ele, sim, é a perfeição, né, gente? No nosso bolo. Ele faz toda a diferença no bolo. E a quantidade de alterar, o que eu aconselho? Eu aconselho você fazer a alteração dos ovos, caso você queira um rendimento maior, uma emoção maior, tá? E uma estrutura mais forte. Como que a gente sabe da estrutura do ovo? Quanto mais farinha de trigo a gente tiver, menos ovo a gente precisa. Por quê? A farinha e o ovo são os ingredientes responsáveis pela estrutura do bolo. Então vamos supor que eu tenho 405 gramas aí de farinha de trigo. Será que eu preciso colocar 6 ovos? Acho que não, né? Acho que vai ficar meio pesadona, vai ficar aquela massa muito pesadona, tá? Então, vai mesclando nisso aí. Então, se eu tenho aí, que nem, o máximo que eu considero que fica bom é o caselinho de 4 leites. Que eu tenho 405 gramas de massa, de farinha de trigo, e eu tenho 4 ovos. Para mim, essa combinação é a combinação limite, tá bom? Se não for assim, é menos. 405 gramas para 3 ovos. Só que isso vai depender, a quantidade do ovo também vai depender da quantidade de líquido que tem, tá? Por quê? Porque o ovo também é considerado um líquido. Então, se você já tem muito líquido, se você já tem água, suco, óleo, ovo, né? Aí você vem com 5 ovos na receita e tem lá 300 gramas de farinha de trigo, vai ficar, entendeu? Vai ficar um negócio muito mole, não vai dar certo. Então, você precisa balancear a sua receita com base na farinha de trigo. Então, se eu tenho bastante farinha de trigo, eu não preciso de tanto ovo. Se eu tenho um pouquinho de farinha de trigo, eu preciso de um pouco mais de ovo.